e procuraram evitar esse terrível vaticínio. Assim, ele não tinha noção. Quando Deus se apresentou a ele, imagine um pobre pastor que ficou aterrorizado de ver o próprio Deus lá. Quando ele explicou o que ele deveria fazer, aí que ele ficou aterrorizado mesmo. Quando Hermes disse, você terá que julgar qual das deusas é a mais bela, ele que era um homem, ele podia ser analfabeto de pai e mãe, mas ele sabe que um homem sabe muito bem o que ele é, e sabe muito bem como são as mulheres. Então, imagine, se eu escolher esta, as outras duas vão me amaldiçoar e vão me perseguir até me destruir, ainda mais deusas. Mulher que não é deusa já faz isso, que dirá uma deusa? Mulher não precisa ser deusa para se portar com muita alma. Ele disse, não, você não se preocupe, eu te garanto que não vai ser feito isso. O idiota caiu na conversa, porque ele vai ser perseguido, sim. E como vai ser perseguido? Aí chega o pobre Paris Alexandre. A primeira coisa que a Afrodite faz é lhe dar um espelho para que ele se veja, porque ele tem a noção da beleza dele, não tem noção do que ele é. E as deusas imediatamente fazem aquilo que toda mulher especialista em fazer: seduzir. Claro. Mas isso é a arma mais poderosa da mulher. São amigas. São piores. Piores. Mais meio ponto. Aí só que é ponto, meu Deus do céu. Agora eu falei tudo. É ponto, não é pombo. Então, parece aquelas crianças que só querem medalha, né? Você conhece? É claro que tudo isso é uma metáfora, mas é indiscutível. O poder do feminino é mágico, encantatório. E lá está a sua grande arma, muito mais poderosa. Como Afrodite disse, eu posso levar a ruína, um nome ou um estado, para mim tanto faz. Esse é o poder fantástico do belo feminino. E imediatamente a deusa Atena lhe faz a seguinte declaração: se você me escolher como a mais bela, eu lhe darei o que eu tenho de melhor, a sabedoria, a mais alta sabedoria. Ela é a deusa da sabedoria. A deusa Hera, do casamento, da terra, não se deixa vencer, não deixa por menos, pois eu lhe darei todas as terras da Ásia. Porque é a velha história, quem casa quer casa, né? Quer dizer, a posse, a propriedade, a estabilidade, isso é o que permite à mulher ter a sua prole, a sua segurança. Afrodite não pensou duas vezes. Pois se você me escolher, eu te darei a mais bela mulher do mundo. Adivinhem quem ele escolheu. Vocês acham que um jovem de 18 anos, com testosterona explodindo aqui pelas pernas, ele vai pensar em terras, propriedades e sabedoria? Ele quer mais, é a mulher mais linda da vida dele. É óbvio que ela venceu. E ela cumpriu realmente os seus desígnios. Ela fará com que, primeiro, ela revelará quem ele é, de verdade. Ele não é um pastor, mas ele é um príncipe, conta-lhe toda a história. E ordena que retorne aos seus pais de origem, à sua terra, e que de lá ela deixe o destino prosseguir. E de fato, ele retorna deslumbrado, né? Imagina um pobre pastor lá, com ovelhas, e agora de repente ele é um príncipe. E tem ainda a promessa da deusa do amor e da beleza, de que terá a mais bela mulher na sua vida. É tudo que um jovem desmiolado poderia desejar, não é? Todo jovem é desmiolado, é assim mesmo.
Não, a Cúcia, sim, ele não é tão desviolado. Ele não é. Talvez você possa disputar. Eu sou. Nem só os jovens são desviolados. Exatamente, nem só os jovens são desviolados, entendeu? Bem, lá está então colocada a contenda. Quando ele bate nos portões de Troia e exige os seus direitos, Hécuba e Príamo, aterrorizados, não sabem o que fazer. Até que o adivinho, chamado, lhes diz: há uma chance. Tirem-no daqui, transformem-no em seu emissário, em seu embaixador. Enviam-no para Esparta para resgatar a sua irmã, a irmã do rei Príamo, que fazem 20 anos que foi sequestrada e nunca devolvida numa contenda que tivemos. E está lá até hoje como garantia. Notem então, foi sequestrada, a palavra moderna, foi raptada e lá mantida. Notem então que a história da Ilíada começa com um rapto não resolvido, não autorizado. Isso terá muita importância. O primeiro livro da Ilíada no acampamento também será em cima de um rapto não autorizado. Eu já disse a você, mas vou repetir para os novatos aqui, que a questão do rapto tinha uma importância muito grande no pensamento arcaico. Primeiro, eu deixei bem claro, é um rapto não autorizado. O rapto sempre esteve no imaginário das paixões. Um homem perdidamente apaixonado por uma mulher, a prova da sua elegância, de sua paixão, seria raptá-la. Quer dizer, fazer tudo, contra tudo e contra todos para tê-la. Esse sempre foi considerado um gesto de elegância suprema, desde que autorizado. Está no nosso imaginário, né? A história de Romeu e Julieta é bastante recente, perto disso que eu estou contando, esta paixão inusitada que leva até a este rapto com duas famílias que não se aceitam e assim por diante. Era costume, na tradição minoica, que quando um jovem se apaixonasse por uma mulher, um jovem adolescente, para que ele provasse o seu galanteio dela, ele deveria raptar. Os pais, sabendo disso, percebendo o perigo da sua moçoila, eles corriam a trancá-la em casa, deixando todas as janelas muito bem trancadas, menos uma. Se o jovem conseguisse descobrir esta, ele a raptaria e teria então a mão desta donzela. Isso é um cerimonial muito arcaico. Então, o rapto sempre foi prova de amor, mas um rapto tinha outras conotações também. Se apoderar das mulheres era uma prova de vitória numa batalha. O rapto das Sabinas, conhecido nosso, da tradição romana, mostra muito bem isso. Ir até uma contenda qualquer, lutar, vencer e roubar as mulheres, como um troféu, como tal. Este é um outro aspecto muito importante. Então, o rapto tinha uma conotação de galanteio, mas também tinha uma conotação de guerra de poder, de escravizar. Neste caso, havia esta contenda e ele foi enviado para solucioná-la. Na verdade, o que eles queriam mesmo era se livrar dele. É que ele não estivesse em Troia, porque estando longe não poderia causar uma desgraça na cidade. Mal sabiam eles que era exatamente o destino escreve por linhas tortas
a sua determinação. E lá que vai ele, com uma missão diplomática, para Esparta, reclamar a sua tia. Que Afrodite habilmente coloca e insufla em Menelau a necessidade de partir para uma aventura e se ausentar. Uma contenda que ele tem que resolver. Ele tem que se ausentar de sua cidade, de modo que quando Paris adentra Esparta, é recebido pela rainha que está sempre o seu marido. Não precisa dizer muita coisa. Imediatamente um se apaixona pelo outro e ela decide partir com ele. Este é o leitmotiv, como dizem os franceses, para a Guerra de Troia. Agora, por quê, hein? Por que 150 cidades-estado, cada uma, segundo a versão mais conservadora, com 10 navios, colaborará para o resgate de Helena, que foi raptada? É um ultraje que aconteceu. Afinal de contas, como todos sabem, nunca existiu uma Grécia como Estado. São países independentes. As cidades-estados são claramente independentes. Há uma cultura comum, falam a mesma língua, mas é como aqui na América do Sul, a maior parte dos países fala espanhol. Daí, costumes hispânicos não são países independentes. Ou os países da língua inglesa, é a mesma coisa. Por que esta mobilização? Você está com 0,75. Então, já vou pegar meu ponto. Porque havia um pacto, né, de defesa de Helena, porque Menelau se casou com a mulher mais bela, então todos os reis fizeram um pacto de defender a honra. Por quê? Posso responder? Me aproveitar da resposta dele? Ela também não era só uma mulher mais bela, não era uma mulher qualquer também. Ela era uma grande sacerdotisa. Era uma mulher de extremo respeito. A princesa era sacerdotisa mor da cidade. Isso é fundamental. E ela tinha uma hierarquia próxima até igual de Crisipo, só que ela era uma mulher. E como vários príncipes queriam se casar com ela, eram muitos. E eles criaram esse pacto. Quem ganhou foi Menelau. Mas todos os outros príncipes também ficaram dentro desse pacto, que é, se acontecer alguma coisa com ela, além de Menelau, todos os outros príncipes devem salvá-la. Os dois não deram resposta satisfatória. É verdade tudo isso, mas está faltando a pimentinha. Eu vou apenas não acrescentar. Você também é malévolo, hein? Mas esse é venenoso mesmo. O que acontece é que isto foi uma jogada extremamente habilidosa do pai de Helena. Eu duvido que alguém vai saber o nome do pai de Helena. Agora é feio, não é desperto, né? Não é porque haja alguma coisa de erudição, que tem uma importância muito grande o nome. Dançou, né? Posso tirar meu ponto? Fala, Henrique, você vai de não pode tirar os pontos já adquiridos. Não, é verdade. Não, esse não pode. Atreu. De onde vem a maldição dos Atridas. Temos duas grandes maldições nas epopeias. A maldição dos Ladácidas, história de Édipo, Lábdaco, Laio, Édipo. Da linhagem de Tebas, das núpcias de Cadmo e Harmonia. E temos a maldição dos Atridas, de Atreu. É uma outra história, mas terá muita importância. Resultará no assassinato de Agamemnon, quando ele retornar de Troia. Ele, Atreu, ele é pai de 4
2 mulheres e 2 homens, como na história de Édipo. Helena de Troia é irmã de Clitemnestra, esposa de Agamemnon. E 2 homens muito famosos. Não se lembram? Não, não vou É arriscar. negativo. Arrisca aí. Fala alguma coisa. Voltaremos a isso. Castor e Pólux. Os 2 irmãos. Mas eu pensei que eles... Ah, tá. Tá? Então, o que ocorre aqui é que Helena de Troia, tendo o pai que tinha, que não era nenhum anjinho, ele já tinha cometido crimes contra o irmão dele. Havia, para a gente não entrar em muitos detalhes, havia sim um rancor muito grande contra ele. E ele temia, não só pela segurança dele, mas ele temia pela bela filha que ele tinha, extraordinária beleza, que era Helena de Troia. Ao entregá-la a um príncipe, ele tinha muito medo da retaliação de outros que foram preteridos. Porque neste período da história, se vocês sabem, mas quem levava o dote era o homem, não era a mulher que entregava a dote. Isto vem com a falocracia, depois do 5º século a.C., e que dura até hoje. A mulher tem que dar apartamento, tem que saber se ela não casa. Na antiguidade, o costume era, até o 5º século, o homem eleito pelo pai, não era um, eram vários, entre os quais ela iria escolher, era assim o cerimonial. Ele levava não só o histórico da família dele, de nobreza, de saúde, de uma família de boa estirpe, sem doenças fatais ou genéticas, mas também ele levava os mais belos presentes para se apresentar. E dentre eles a jovem escolheria. Ele tinha medo disso, porque os que fossem preteridos iriam se aproveitar para se vingar. Daí que nasceu o pacto. Mas vocês não foram escolhidos, né? Em todo caso, eu lhes dou a honra de serem um defensor, os defensores da bela Helena. Haja o que houver, aquele que melhor a defender será o seu, se ela perder o marido, será o seu próximo a casar com ela, porque a lei antiga era assim mesmo. Havia os protetores. E se algo acontecesse com esta mulher, o seu marido morresse, imediatamente o próximo estaria disponível e seria convocado como tal. Isso é um costume. E aliás, é um costume muito nobre, porque para que não deixasse jamais a mulher desprotegida. Esta foi a razão do pacto como tal, que ele fez com que todos se unissem em volta dela, porque ele temia muito que, devido ao fato dele ser muito odiado, eles se vingassem com a sua própria filha. Muito bem. Tá bom, eu não vou dar meio ponto a ninguém, também não vou tirar ponta, tudo bem. Não se preocupe. Dentre estas circunstâncias, ela não poderia ser raptada. Nunca. Nunca poderia acontecer nada com ela. Além do que, como princesa, como rainha, era a tradição antiga que ela presidia os ritos consagrados a Deméter, os quais, como nós sabemos, através das Tesmofórias, por exemplo, uma peça maravilhosa de Aristófanes, são cerimoniais sagrados, onde a mulher é intocável, onde não se pode, nem os homens podem entrar e nem podem jamais ameaçar a integridade dessa sacerdotisa. Então havia muitos elementos fortíssimos em torno dela. E lá está sabendo Paris Alexandre do quê?
testosterona lá em cima, a bela Helena é. Bem, até aqui nós estamos contando a história, como chegou até nós no modo mais popular, podemos dizer assim. Mas agora nós vamos passar à parte mais importante, que é a parte iniciática. Nós lemos em muitos comentadores uma questão fundamental de que Helena de Troia era um simulacro. Ela nunca existiu. Na verdade, ela é um fantasma, se vocês quiserem, que Zeus criou em conúbio com sua esposa Hera para enganar os homens, para levá-los ao delírio que toda bela mulher causa no homem. E o objetivo disso era castigá-los. Quem é que me responde por isso? Isso é uma coisa que nos choca, né? Porque, afinal de contas, nós temos a história tão bonitinha, né, desse passeio, toda essa paixão. Dizem, inclusive, vários comentadores, que na prática o que aconteceu, seria o que aconteceu, é que Padre Alexandre, por ordem de Zeus, ele rapta sim Helena, mas ele vai para o Egito. E lá que ele se esconde. E os homens estão em busca desse fantasma, desse simulacro. Ela mesma foi preservada. Seja como for, o que nós sabemos com clareza, particularmente no relato da Ilíada, é que com tudo que há de acontecer, Helena de Troia não será castigada. Ela retornará para Menelau. É no mínimo surpreendente uma mulher que causa uma guerra dessas proporções, em que sabemos, como vocês veem aqui, eu coloquei, olha, o tema de Helena de Troia é milenar. Um grande amor pode levar à ruína um homem ou um estado, tanto faz, porque é feroz e indiferente. Além disso, os amores poderosos são carregados de cobiças e maldições, foi o que nós abordamos até agora. Essa vitória dos gregos contra os troianos é, na verdade, uma vitória de Pirro. É a vitória onde todos saem arruinados, inclusive o vencedor. Prestem muita atenção nisso. Nós também nos lembramos do cavalo de Troia, que falaremos daqui a pouco. Mas, na realidade, trata-se de uma vitória, e isso está muito bem descrito na Ilíada, onde as perdas são assombrosas de ambos os lados. Isso quer dizer uma vitória de Pirro. Poucos voltam, e os poucos que voltam são mortos. Mas dentre os poucos que voltam, que não são mortos, Helena de Troia volta intacta. Como assim? Ela que causou tudo isso, ela permanece impune? É a mesma questão que é retomada em Medeia. Eu vejo interpretações erradíssimas que se fazem. Medeia não é punida. O carro do sol com o deus Hélios, o seu avô, vem e a retira. Depois de ela matar os próprios filhos, entregar as cabeças numa caixa cravejada de ouro como presente de casamento a Jasão. Ela parte impune. Como que pode uma malicida dessa ser celebrada como heroína? Ela era celebrada como heroína nos Jogos Coríntios. Há uma chave. Da mesma maneira, há uma chave aqui com Helena. Qual seria esta chave, hein? Por que uma mulher que causa tamanho furor, ela permanece impune? Não, mas em Medeia é um feminino ultrajado. Sim. Mas em Helena eu não consigo ver essa relação. Ela não foi ultrajada. Não. Então. É mais do que feminino ultrajado, por caso em Medeia. Tem outras questões, é também feminino ultrajado, mas há uma questão fundamental. Mas a traição dos juramentos.
E o da Medeia também, porque ela teve os filhos com Jazão. Jazão acabou se casando com outra mulher. Os filhos acabariam se tornando escravos. Exatamente. Era preferível a morte deles do que as honras de serem vendidos. Esse é o ponto fundamental. Ganhou meio ponto. Mas a da Helena, realmente eu tô me encabulando aqui. A Helena não está tão evidente. Quer dizer, quando a gente faz essas leituras, ou nós respondemos as questões, ou então nós nos entregamos a interpretações estapafúrdias. Como pode? Nós temos que responder isso, senão nós não entendemos. Como pode uma mulher que leva uma guerra, no segundo livro da Ilíada está a descrição, aliás, um privilégio isso, 1.500 navios. Homero descreveu cidade por cidade, 150 cidades registradas. Um aparato de guerra formidável por causa de uma mulher. Aí vieram os modernos intérpretes dizendo, é por causa da posição geográfica de Troia que segurava a navegação para o Mar Negro. Mas isso é uma idiotice sem precedentes. Imagine 150 estados, o poder deles iriam, por muito menos já teriam encerrado o poder de Troia. E a posição dela, hoje que nós conhecemos, é perfeitamente possível os navios passarem ao largo, e mesmo que eles fossem interceptados, uma frota entraria em guerra. Precisaria dessa enorme mobilização. Aqui está o aspecto bíblico. Aqui está o verdadeiro significado de Helena de Troia como singular, como enviada de Zeus para castigar os homens. O tema de Helena de Troia é, na verdade, aquilo que é revelado no livro 9, quando Zeus diz: estou me cansando dos homens que enriquecem, que se tornam soberbos, onipotentes e indiferentes ao sofrimento humano. É Zeus que queria diminuir um pouco a população? Não tem essa versão? É mais do que isso, ele queria castigar a humanidade. O tema é bíblico. É algo parecido com Sodoma e Gomorra na Bíblia ou com o grande dilúvio. Ele cria um simulacro para castigar, e ele diz claramente: eu não descansarei enquanto todos os troianos e todos os aqueus tiverem perdido, enquanto eles não tiverem perdido um ente querido nesta guerra. Pois só assim eles recobram a humanidade. Após, decidirei pela sorte a quem compete a vitória. Tanto faz. Mas todos voltarão, e os poucos que voltarem, voltarão com uma dor intensa da perda. Porque eles se tornam, ao enriquecerem, indiferentes, engordam, literalmente é escrito isso, engordam, e arrogantes. Não permitirei que ninguém retorne à casa sua sem a perda de um ente querido. Este é o significado